Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os benefícios da vitamina B12. Ela é uma vitamina essencial que a gente não produz no nosso corpo. E é muito importante, então, que você saiba quais são os benefícios, quais são as fontes, quem tem que tomar mais cuidado. Já deixo uma dica aí, que é uma vitamina muito importante para os veganos e alguns vegetarianos. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então da vitamina B12, é uma vitamina essencial, o nosso corpo não consegue produzir vitamina B12, a gente tem que pegá-la da alimentação e tem algumas pessoas que ficam mais em risco com relação ao consumo dela, eu vou falar isso depois e falar mais um pouquinho de fontes, mas vamos começar falando mais sobre os principais benefícios dela para o nosso corpo. A vitamina B12 também é chamada de cobalamina, né? Você pode encontrá-la assim, de repente, em algum produto industrializado, ou até mesmo numa suplementação que você vai fazer. E um dos principais benefícios dela, um dos principais papéis dela para o nosso corpo é auxiliar a síntese de glóbulos vermelhos no nosso sangue. Então é muito importante que a gente consuma níveis ótimos, níveis ideais de vitamina B12, para a gente não ter um tipo de anemia que se chama anemia megaloblástica. Eu tenho um vídeo já falando mais sobre anemia megaloblástica aqui no canal, que é uma anemia que acontece em pessoas que não consomem boas fontes de vitamina B12, principalmente algumas pessoas vegetarianas e pessoas veganas. Então, se você se interessa mais sobre esse assunto, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você, porque senão o vídeo acaba ficando muito extenso. A vitamina B12 também pode melhorar muito o humor e a sensação de bem-estar no nosso corpo. Isso porque ela está relacionada, está envolvida na síntese de serotonina, que justamente é o hormônio de bom humor, bem-estar que a gente tem. E pessoas com deficiência na B12, muitas vezes são pessoas que têm problemas de tristeza, depressão, ficam mais prostradas, não é nem cansaço, é uma incapacidade, assim, mesmo emocional de fazer as coisas por um excesso de tristeza, de cansaço devido à baixa de serotonina. Então, essa é uma relação muito importante também. A vitamina B12 também está muito relacionada à saúde do nosso coração, do aparelho cardiovascular. Isso porque ela está muito relacionada também à produção de homocisteína. Quando a homocisteína está aumentada no nosso corpo, a gente tem maior risco de desenvolver algum tipo de doença cardíaca, doença do coração. E quando a B12 está aumentada, a homocisteína diminui. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio no nosso organismo. Então, por isso que ela tem essa relação tão importante com o aparelho cardiovascular. A vitamina B12 também tem um papel neurológico muito importante, inclusive tem estudos que verificam que ela ajuda a diminuir a perda de neurônios. A gente sabe que a gente perde neurônios todos os anos e com o passar da idade, com a idade mais madura, essa perda de neurônios é mais acentuada. E a vitamina B12 pode evitar essa perda mais acelerada, pode melhorar o funcionamento cerebral, melhorando até mesmo as sinapses, a memória e evitando o declínio cognitivo degenerativo que algumas pessoas têm. Então, é muito importante no caso de pessoas mais idosas sempre verificar se os níveis de B12 estão adequados. A vitamina B12 também tem um papel muito importante no cabelo, nas unhas e até mesmo na pele. Pessoas com deficiência de B12 podem ter alguns problemas de pigmentação da pele. Umas desenvolvem a hiperpigmentação e outras o vitiligo, aquelas manchas esbranquiçadas que ficam pelo corpo meio, né, manchas que ficam em um lugar, depois separado em outro. Pode estar relacionado também a problemas no cabelo, problemas nas unhas. Então, se você tem qualquer tipo de problema dermatológico, é importante que você vá ao seu dermatologista, mas também lembra sempre de dosar a sua vitamina B12. Outro benefício dela para o nosso corpo é deixar a gente com um nível de energia ótimo para fazer as atividades do dia a dia. Além dela, outras vitaminas do complexo B também estão relacionadas com essa questão de energia, disposição, né, força, vigor para fazer as coisas no dia a dia. E estudos não comprovam necessariamente que você suplementar com a B12 vai aumentar seu nível de energia. Mas, por outro lado, as pessoas que estão com baixa energia, muitas vezes, quando dosam, estão com carência de B12. Então, a ideia é sempre você consumir as fontes, prestar atenção se está, enfim, né, consumindo as fontes no dia a dia e, de vez em quando você for fazer esse exame de sangue, dosar a B12 e ver se os níveis dela estão ótimos no seu corpo. Alguns estudos já fizeram uma correlação entre a deficiência de B12 no nosso organismo e uma densidade mineral óssea mais baixa, podendo levar mais a casos de osteoporose, osteopenia, fratura. Então, se você tem algum tipo de preocupação com seus ossos,
né, com essa questão de densidade óssea, se você tem algum caso seu ou na família de osteoporose e osteopenia, é interessante checar sempre como estão os níveis da B12. A vitamina B12 também é muito falada quando a gente pensa nas gestantes, principalmente as gestantes do primeiro trimestre, porque a carência dela pode causar alguns defeitos congênitos no bebê, de má formação, inclusive até malformações neurológicas. Então, por isso que para as gestantes, normalmente, é importante fazer uma suplementação de ácido fólico, vitamina B12, para garantir que elas vão ter bons estoques durante o primeiro trimestre, principalmente da gestação, e um correto desenvolvimento do bebezinho. A vitamina B12 também tem um papel muito importante com relação aos olhos, à visão, principalmente das pessoas mais maduras. Isso porque alguns estudos verificaram que a carência de vitamina B12 pode fazer com que a pessoa tenha maior predisposição a ter degeneração macular, que é um problema que acontece em algumas pessoas mais idosas, em que diminui a capacidade de acuidade visual. Então, nas pessoas mais idosas, mais uma vez, é muito importante dosar sempre os níveis de vitamina B12. Existem algumas pessoas que são mais predispostas a terem deficiência de vitamina B12, principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de problema absortivo no intestino. Então, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn principalmente, síndrome do intestino irritável, podem ter dificuldade em absorver os nutrientes e dificuldade em absorver a vitamina B12 também. Também pessoas que já passaram por cirurgia bariátrica ou fizeram algum tipo de recessão intestinal podem ter algum tipo de probabilidade, né, de maior probabilidade de dificuldade de conseguir absorver os nutrientes e com isso mais dificuldade em absorver a B12 e ter algum tipo de carência. As pessoas mais idosas também são uma população de risco para deficiência de vitamina B12. As pessoas vegetarianas e mais estritas e as pessoas veganas, porque normalmente as fontes de B12 são animais. Então são populações que periodicamente têm que fazer esse exame e verificar se precisa suplementar ou não. Pessoas que usam medicação crônica para gastrite, inibidores da bomba de prótons ou algum outro remédio para azia podem ter dificuldade em absorver a vitamina B12 por mudança no pH, então esse é um detalhe importante se você faz uso disso cronicamente. E pessoas que usam metformina também, remédio para regular o açúcar do sangue, também podem ter dificuldade de absorção da vitamina B12. Então, nesses casos, é sempre importante, quando você faz seu exame de sangue periódico, o seu médico acrescentar a B12 para ver como estão os seus estoques. Normalmente, as fontes de vitamina B12 realmente são produtos animais, as carnes, os ovos. Então, é muito mais difícil você conseguir uma quantidade expressiva de vitamina B12 só de leguminosas ou grãos, por exemplo. Apesar de que hoje em dia já existem alguns produtos fortificados com B12, justamente para os veganos e vegetarianos estritos. Lembra sempre que o ideal é que você faça acompanhamento com seu nutricionista ou seu médico se você está numa dessas populações de risco para verificar como anda a sua B12 e se for necessário você pode fazer a suplementação por comprimido oral mesmo ou em casos mais graves, assim com problema de absorção, fazer até mesmo injeções intramusculares de vitamina B12 para garantir os níveis estáveis do seu corpo. Se você se interessa mais sobre esse assunto de vitamina B12, lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais dos sintomas da deficiência da B12, que pode ser um vídeo interessante para você assistir, mas lembra sempre que esses vídeos aqui são meramente informativos. Então, se você acha que você tem essa deficiência, pode ver lá no vídeo, confirma depois com o seu médico no seu exame de sangue, tá? Isso é muito importante. E dá uma olhada também na minha playlist aqui de vitaminas e minerais. Tem uma playlist com várias vitaminas e minerais diferentes, falando mais sobre as propriedades, sintomas de deficiência de cada um deles, fontes, e acho que você vai gostar. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma acompanhar como anda a sua B12 e por qual motivo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!